Carla, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde ao senhor e a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Muito bem, Carlinha. Você vê que surpreendente esse resultado do Outlook, ou seja, quando ele saiu, os preços até deram uma subidinha, mas agora caíram na real, né, Carla? Exatamente, João. Caíram na real porque os números, principalmente para a soja, são bastante significativos, né? Se a gente olhar. Porque vamos só contextualizar aqui a nossa audiência, né? Esse fórum do USDA que acontece entre hoje e amanhã em Arlington, na Virgínia, ele tem o objetivo de sinalizar o que o USDA espera para a safra 24-25. E ele, como é que ele traz esses números, né? Olhando no retrovisor. Então ele olha o histórico, faz quase que uma progressão ali dos números para fazer essas sugestões de alta ou de baixa. Esses números ainda mudam muito até março, quando a gente vai receber um outro relatório, esse sim já com uma audição ali com os produtores, um trabalho mais focado em campo mesmo, que é o Prospective Plantings, né? Que é uma projeção diária. Ali a gente tem uma noção mais fiel do que a safra pode ser, né? E nesse caso, a gente está falando aqui de um sentimento do USDA, né, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para a safra 2024-25. O senhor já quer que eu comece a detalhar aqui alguns números? Não, sim, porque os números que vieram para a soja são surpreendentes, eles vão crescer muito. São, sim, sim. Por favor. Vamos começar então com os números de área, que são os números, não os mais esperados, mas são alguns dos mais esperados, né? Então, em linhas gerais, o que o mercado esperava e foi atendido com os números do USDA. Um aumento na área de soja, uma diminuição no milho e no trigo. Isso aconteceu. E os números, por que o mercado está bem de lado, bem estável? Porque os números vieram alinhados com as expectativas. Então, a área de soja, ela passa a ser estimada pelo USDA em 35,4 milhões de hectares. Eu já vou trazer os números em milhões de hectares, as nossas unidades de medidas, para facilitar para a nossa audiência. Contra 33,8 milhões de hectares cultivados com soja na safra anterior, na 23-24. Então, quase 2 milhões aí de aumento na área de soja. Falando em acres, só para eles terem uma noção. Então, a gente está falando de 87 milhões e meio de acres contra 83,6 milhões na safra anterior. Para milho, como eu falei, se estima, então, uma redução na área. Nós estamos falando de uma área estimada em 36,8 milhões de hectares. O ano passado, 38,2 milhões. Então, uma redução de quase 2 milhões de hectares na área de milho. E para o trigo, a mesma coisa, uma redução. O ano passado, eles cultivaram 20,06 milhões de hectares. Nessa próxima temporada, deverão cultivar 19,02 milhões de hectares, João. Bom, vamos lá. Não, eu quero voltar para a soja. Estou impactado. Isso. São 2 milhões e 600 mil hectares a mais. Isso. De plantio. De plantio. E aí, de novo, esses números vão mudar até março. Março a gente deve ver um outro número. E aí o USDA já vai começar a trazer, mensalmente o USDA traz área plantada e área colhida. Isso a gente vai ter que entender como vai ficar o clima, como os produtores estão realmente avaliando os mercados de soja e milho, qual é a rentabilidade da soja, qual é a rentabilidade do milho. E lembrar que o produtor de milho, João, ele é dos Estados Unidos, ele é um apaixonado por milho. Ele é um milheiro muito forte. Então, a gente sabe que tem áreas lá dos Estados Unidos que tem milho em cima de milho há anos. Por quê? Porque as condições são diferentes, né? Não tem lagarta comendo até gravata verde. Se você vai de gravata verde aqui no Brasil, tem ano que até a lagarta come até a sua gravata se for verde. Lá não tem isso. Então, ele tem condição de fazer isso. Então, tem muitas áreas de milho lá, que há muitas safras se cultiva milho em cima de milho e ainda assim tem aumento de produtividade. E a gente não está falando de pouca produtividade, tá, João? A gente está falando de uma produtividade tanto para a soja quanto para o milho que deverão subir na safra 24-25. Isso caso, de novo,
o clima favoreça, o Não, tudo produtor bem. faça seus investimentos e tudo mais. Para a soja, João, a gente tem uma estimativa de produtividade média de 58,3 sacas por hectare. 58,3 sacas por hectare contra pouco mais de 51 dessa safra. Aí isso faria a safra americana subir 8% em relação a 23, 24, chegando ao número de 122 milhões e meio de toneladas. Isso dá aproximadamente 9 milhões de toneladas a mais. Uma safra de 122 milhões de toneladas nos Estados Unidos, João, é uma safra quase que regular, eu diria. Tá? Ela não é, ela é uma safra, como eu falei, maior do que a desse ano, né? E a gente tem que prestar atenção. Então, 8% maior é estimada a safra de soja 24-25 dos Estados Unidos pelo Outlook Forum dessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Não, antes da gente mergulhar nesse número, mas olha que é interessante a comparação do número de hectares que será plantado de soja com o milho. Praticamente empata. Os números são praticamente iguais, né? 35 para cá, 35 para lá. Né? E você sabe, você acabou de dizer que os americanos gostam de plantar milho. Se eles vão para a soja, qual é a leitura que você tem, Carla? Pois é, João. Se eles forem para a soja, eles vão focados na rentabilidade, né? Qual é o cenário que a gente tem hoje? A gente está falando de uma soja brasileira muito mais competitiva. A gente está falando de $70 por tonelada menos paga pela nossa soja comprada pelos importadores, né? Então a gente tem um desconto aí de aproximadamente 15%, a nossa soja está 15% mais barata. Como é que os americanos vão tentar compensar isso, né? Isso é esse primeiro entendimento. Eles querem atender essa demanda, né? O foco deles vai ser a exportação ou vai ser a demanda interna, porque há uma capacidade de processamento de soja nos Estados Unidos em expansão. Então, eles têm buscado mais, eles têm buscado processar mais. Os dados de esmagamento dos Estados Unidos, eu estou até buscando aqui esses números para dividir com vocês, não sei se já saiu, eles saem, né, sempre no dia 15 de todo mês saem os dados da NOPA, que é a Agência Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos. Então, nós temos esses números indicando esse aumento do esmagamento de soja nos Estados Unidos e o aumento da capacidade de processamento de soja nos Estados Unidos. As exportações, no último relatório mensal de oferta e demanda do USDA, por exemplo, elas foram revisadas para baixo, João, né? O programa de exportação dos americanos está lento. Então, uma coisa pela outra vai se compensando para haver esse aumento de área. Vai acontecer? É difícil a gente escrever na pedra agora, mas há essa possibilidade? Por conta dessa também, dessa rentabilidade. A competitividade do milho americano, ela é interessante, só que você tem outros concorrentes ali. Então, você tem a Ucrânia, que apesar de 2 anos de guerra, em 9 dias a gente faz 2 anos de guerra na Ucrânia, ainda tem entregue milho ao mercado internacional. O Brasil vem com muito milho, apesar de ter também uma produção menor em relação às projeções iniciais. Então, eu vejo o produtor americano fazendo as suas contas, João, na ponta do lápis, porque diferente do produtor brasileiro, não diferente do produtor brasileiro, as margens dele também estão ajustadas. Nós temos o diferencial da moeda, mas para o produtor americano não. O diferencial dele vai ser o basis, que é o prêmio para nós, né? Então, como é que ele vai olhar para isso? Nesse momento, a soja americana está mais cara, é verdade, mas há menos atratividade. Os importadores olham muito mais para a soja brasileira. Nós tivemos um janeiro recorde de exportação e estamos alinhados para ter um fevereiro recorde de exportação. A China está voltando do feriado do Ano Novo Lunar com vontade da soja brasileira. Quanto? Em que período? De que forma? Em qual volume? Em qual momento? A gente ainda vai entender depois do feriado. Mas o produtor americano, naturalmente, também está de olho nisso. Então, ele está tão focado na rentabilidade, João, que eu imagino que esse número ainda vai ter bastante mudança até março. E em março a gente pode ter novas surpresas. Tá, a gente olhou o mercado, a gente falou da soja, agora vamos olhar o produtor brasileiro, que eu estou vendo aqui pelos meus comentários do YouTube, o pessoal fica impactado, né? Porque serão 9 milhões de toneladas a mais, uma previsão, hoje dentro das 4 paredes, tá? Uma maior neve lá, né, Carlinha? Mas Sim.
9 milhões de toneladas a mais, é um Paraguai, né, Carlinha? Exatamente, é um Paraguai a mais de oferta. E assim, João, ouvindo alguns analistas, ontem o Alexander Horta entrevistou, por exemplo, o Vitor Martins aqui no final do dia, né? E ele dizia o seguinte: olha, a gente tem aí alguns fatores que podem indicar um fôlego para os preços, né? Que fatores são esses? A Bolsa de Cereais de Buenos Aires hoje, por exemplo, ela atualiza suas condições das lavouras argentinas. Choveu no final de semana, mas como que essas lavouras sentiram? Os impactos estão sendo avaliados, né? O reflexo disso para a planta, o produtor está contabilizando agora. Nós temos a soja brasileira chegando no mercado, né? Como é que ela chega? Ela chega com qualidade um pouco mais baixa e num volume menor, algo que o mercado também ainda não entendeu, não absorveu. Mas no cômputo geral, ele entende que não só há mais, nesse momento, né? Inclusive acelerou um pouquinho as baixas em Chicago, mas ele entende que não só nós teremos um abastecimento adequado aqui na América do Sul, vai ser uma safra cheia, né? Vamos encher e entupir os armazéns de soja? Não, mas é uma safra, um abastecimento adequado na América do Sul. Isso posto, João, pressão sobre os preços. A China comprando mais cadenciadamente, pressão sobre os preços. Quando isso começa a se reverter, pode ser que os preços entendam também esse espaço que ele tem de fôlego. Mais do que isso, o comportamento dos fundos, dos especuladores, dos investidores, estão com posições vendidas muito elevadas, precisam sustentar essas posições. Em algum momento, terão que fazer a recompra dessas posições e podem vir também trazendo um fôlego. Só que agora entra no radar a safra americana, indicando que vem mais oferta de lá também. Então, isso vai trazendo certa tranquilidade em relação ao abastecimento. E aí, o produtor brasileiro, claro, vai sentir o peso disso, vai sentir essa soja perdendo os 11,80, que era um patamar importante, psicológico para os preços, perdeu os 11,80 no março, já perdeu no maio também, o março já perdeu os 11,70, agora a gente vai ter que se fiar, João, nos prêmios, né, que nesse momento estão negativos em função da chegada das novas ofertas, com a colheita em andamento, 20% da nossa área está colhida, e o dólar, hoje subindo 0,1%, está R$ 4,98. Então, esse é o mercado desse momento. Pois é. Ontem, na aula com o Maurício Bellinelli, disse, olha, resta aos produtores que não fizeram, que ficaram na especulação, porque quem não fez trava está especulando, né? Quem Sim. sabe e tal. Isso é um especulador. Então, o que resta hoje para quem não fez nenhuma posição? Olhar o dólar, de repente travar dólar, né? Fazer NDF nos bancos para segurar o dólar. Bom, isso é uma outra conversa. Aí eu estou olhando aqui, né, as mensagens que a gente recebe aqui nos nossos chats, é aquele impacto, né? Não, isso é manipulação, tá? Manipulação e os preços caindo, manipulação e os preços caindo. Cara, né, Carlinha? Não vamos vender, tá bom. Vai fazer o que com a soja? Vai sentar em cima? Vou sentar em cima. Até quando? Em algum momento tem que soltar, você plantou para vender. É meio óbvio isso. Por isso que eu gosto aqui de ler algumas mensagens sensatas, né? O Rodrigo Tessari. Então, se o clima correr bem por lá, a próxima safra de soja aqui vai ter preço baixo na saca novamente. É o que você falou, meio óbvio, né? E o Otávio Neves Bortoli diz, olha, os produtores brasileiros precisam entender de mercado financeiro urgentemente, senão vão sempre passar por situações como essa que nós estamos presenciando hoje. Até quando nós vamos transferir a nossa renda, resultado do nosso esforço, da nossa energia, do nosso suor, da nossa tecnologia, para quem entende de mercado? O último número que eu tenho aqui é que nós estamos perdendo, deixando na mesa 41 bilhões de reais, cara. Isso é uma tragédia. E nós estamos percebendo que nós estamos à beira de uma outra tragédia, meu Deus do céu. Porque se vier toda essa soja que o Outlook está montando aí, mostrando... Porque, assim, só para encerrar esse meu argumento, Carlinha, baseado em cima que o Vlamir, 41 anos de experiência de soja, está dizendo para todos nós, não basta olhar as perdas do Mato Grosso, que já saiu de cena, não tem mais perda, estão colhendo, né, lá no Mato Grosso. Não basta olhar as perdas do Paraná, também saiu de cena, porque está chovendo. Aí o que resta? Olhar a floresta.
a floresta da América do Sul, agora com a soja dos Estados Unidos. O que nos resta analisar? Vamos analisar a demanda, Carla? Antes de chegar no milho? Demanda. É bem interessante, porque quando a gente falou sobre os números na semana passada, a gente falou também sobre essas perdas de 41 bilhões e meio e tudo mais, e nessa semana, que começou ontem, né, efetivamente, para os negócios aqui no Brasil, eu trouxe esse número do Bom Dia Agronegócio e eu falei para eles, na hora de comentar o mercado da soja, eu falei, façam as suas contas, né? Porque não há uma resposta igual, João, para todo produtor de soja. É hora de vender ou não é hora de vender? Essa resposta não é única, né? A gente não sabe quanto o produtor está capitalizado, qual a capacidade dele de armazenagem, se ele vai entregar na exportação, se ele vai entregar na demanda interna. A gente não sabe. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a margem precisa estar protegida, de alguma forma. Aí a pessoa, ela, né, e faz sentido, essa angústia do produtor é completamente compreensível, mas ela diz para mim assim, uma moça que depois comentou, ela falou assim, façam suas contas, eu faço e refaço todos os dias a minha conta, e aí a frustração de deixar para amanhã é sempre maior. Bom, se a frustração é maior, né, João, e se faz sentido para você aquele preço, aquela conta te dá margem, e não é sair vendendo, né? O senhor sempre fala isso. Não saia vendendo a sua soja porque nós falamos para vender, porque nós não vamos falar para vender. Mas a gente precisa lembrar o produtor de que não tem como. Tem que fazer conta todos os dias. Aí tem comentários aqui também no YouTube, né? Tem muito especulador para pouca soja. Sim, tem muito especulador para pouca soja. Isso vai acontecer. E, de novo, isso é do jogo, isso é do mercado. E alguns meses eu fiz uma palestra em Mato Grosso e o questionamento foi, mas Carla, qual é a hora de vender? Eu digo, amigos, não dá. Mas graças a Deus que vocês trabalham com uma coisa chamada mercado futuro, que lhes garante previsibilidade. Então, o que o Vlamir faz aqui todos os dias? Ele analisa, né? Claro, um pouco do retrovisor, mas ele traz a força do que está lá na frente, sendo driver para os preços, sendo direcionador para as cotações, para que você possa tomar a decisão antecipadamente. É sair vendendo a sua soja? Não, mas é tomar a decisão de proteger a sua margem. Sim. E isso é muito importante, né, João? Tá. Assim, olhando a demanda, né, temos que novamente lembrar o que nós passamos em manchete aqui. Reino Unido entrando em recessão, Japão entrando em recessão, a China de freio de mão puxado, desesperadamente. Sim. Depois, daqui a pouco, o Giovanni Lorenzon vai falar sobre o mercado financeiro, a gente tem que acompanhar exatamente esses dados. Agora, perspectiva do milho, com esses números do Outlook, Carla. Claro, vamos lá. Bom, João, apesar então de nós termos uma redução diária, nós temos previsto para o milho, né, um aumento de produtividade, então para 189,3 sacas por hectare, o que leva a uma produção de 382 milhões de toneladas. É uma produção também ainda robusta. O milho americano, ao contrário da soja, tem o seu programa de exportações um pouco mais intenso, né, um pouco mais aquecido nessa temporada, o que pode fazer, portanto, como eu falei, com que a gente tenha alguma condição ali de rentabilidade, talvez um pouco melhor, enfim, é para fazer as contas o produtor americano. Então, João, para o milho, e o mercado também pouco se mexe, porque os números, assim como na soja, vieram dentro das expectativas do mercado, né? Eles também têm essa relativa sensação de que o preço pode respirar um pouquinho melhor caso haja essa diminuição tão considerável diária. Vai acontecer de forma muito significativa? Também não, né? A média de preços esperada pelo USDA para o milho na safra 2024-25 é de $4,40 por bushel, João. 40 centavos mais baixa do que o que a gente observa agora. Abaixo dos $5, portanto. E para encerrar, trigo também, menor área de trigo prevista lá pelo Outlook. João, uma área prevista de trigo menor, a produtividade também sendo reduzida, e eu imagino que os americanos deverão também ter uma safra menor de trigo. Vejamos, eu não estou aqui com os detalhes, mas acho que eu consigo eles aqui, enquanto a gente bate esse papo, mas sim, para o trigo,
A diferença é que ali você tem você tem o trigo de inverno, depois o trigo de verão, então combinado, o que eles vão fazer, né, os produtores americanos, mas de qualquer forma é uma diminuição diária, como estava previsto pelo mercado, né, e uma diminuição de produtividade também. Estou até buscando aqui, mas 47 milhões de acres, pulando para depois de 49, desce de 49,6 para 47. 47, isso. Ó, a produção de trigo norte-americana, ela deverá ser 5% menor do que a safra 2023-24 lá nos Estados Unidos, João. Olha, para encerrar, Carlinhos, acho que eu vou ter que puxar aqui sempre as mensagens de bom senso do meu amigo Marinho Teixeira, lá de Itambaracá, norte do Paraná. Ele está repetindo uma coisa que a gente sempre diz aqui, que é aquilo que o Zé do Egito, conhece o Zé? O Zé do Egito? Sim, vai lá atrás, né? Quase 5.000 anos atrás. O Zé do Egito dizia, nos ensinou, depois de 7 anos de vacas gordas, vem 7 anos de vacas magras. E os homens previdentes, os formigas, vão se dar bem. Agora, quem ficou na farra ali, não, tem muita gordura, vamos queimar. A conta está chegando, Carlinha. E olha, vou dizer uma coisa, como a gente está enfiado nessa história, eu fico olhando você tentando ser otimista, manter... Difícil, hein? Tá bom, Carla? Obrigado, querida. Eu tô no ralo, né, João Batista? Vamos ver até onde a gente vai. 8 horas da manhã, Notícias Agrícolas, Carla Mendes dando um show de informação e ajudando os produtores brasileiros a serem bem informados e previdentes. Obrigado, Carlinha. Vamos em frente. Obrigada, João. Vamos em frente. Até Muito mais. Bem.